Bem-vindos ao canal do Trouxa. Eu queria estar gravando um vídeo um pouquinho mais feliz, né? Mas devido aos últimos acontecimentos aí que a gente teve nas últimas semanas, julgamento aqui do Bolsonaro, assassinato do Charles Kirk, né? Aquele assassinato terrível que aconteceu nos Estados Unidos também da ucraniana, e entre outras coisas aí que estão para acontecer também, eu resolvi gravar esse vídeo para você entender o motivo disso tudo e talvez fazer uma projeção para onde a situação vai chegar e como você pode se proteger logo depois da intro. Bom, vamos lá. A base de estudo aqui é Renovating the Pyramid of Needs. O que é isso? É uma releitura da pirâmide de Maslow que vai basicamente mostrar qual que é o objetivo da nossa existência, o que a gente faz, o que a gente busca. Já vou te adiantar, isso é importante você entender. Todo organismo vivo existe para basicamente tentar perpetuar a própria existência, isso é, dentro da biologia, fazer cópia dos próprios genes, reproduzir. E a gente busca, né, atingir essa meta mantendo a nossa homeostase, que é aquele equilíbrio interno. Então, por que isso é tão importante, essas duas coisas? Porque a gente cria várias desculpas, várias explicações do motivo da gente fazer o que a gente faz, mas a meta principal de organismos vivos é isso, e humanos, como organismos vivos, não são exceção disso, gente. Então aquela brincadeira do filósofo Piton, né, que tudo que você faz é para comer alguém, tem um fundo de verdade, né? Então, mas Mike, e pessoas assexuadas e pessoas que estão em relação homoafetiva, que não querem se reproduzir? Por isso que é importante você usar essa pirâmide, vamos, não pirâmide, mas essa hierarquia de necessidades. Se a pessoa ali não tem como máximo objetivo de fazer cópias dos próprios genes, né? Tipo, pensa numa relação homoafetiva, dentro desse mecanismo de equilíbrio natural aí, ela vai buscar a opção mais próxima disso, que é você ser aceito por um grupo, você criar vínculos com pessoas que vão te proteger, né? E você ser benquisto ali naquele grupo que você tá, enfim. E aí vem todas as outras coisas que humanos buscam aí, né? Que é basicamente você ter um legado, você deixar alguma coisa aqui, você, enfim, os seus sonhos, as suas ideologias políticas, a sua religião. Isso também é importante, porque vai levar no ponto principal aqui, quando a gente for falar de violência, que é o tribalismo. Religiões, filosofias de vida, convicções políticas são mecanismos psicológicos de incentivo da onde você quer chegar, que tipo de pessoa você precisa ser, né? Isso acontece em nós humanos, né? Porque a gente tem essa necessidade primal, né, que está ali guiando, só que a gente tem uma outra parte do cérebro responsável por criar conceitos, né, que se desenvolveu por último, que é o córtex. Então é como se a gente já tivesse sentindo uma coisa, já tivesse um direcionamento, e essa outra parte do cérebro jogasse uma explicação por cima meio que para justificar. Inclusive, humanos são animais que justificam, né, as coisas que eles tentam fazer. E qual que é o problema disso? Aí vamos para a segunda indicação aqui, que é o trabalho do Jonathan Haidt. Pega o livro aí A Mente Moralista, né, ou The Righteous Mind, e você vai ver que eles chegaram aí na conclusão, né, estudando o motivo da gente fazer o que a gente quer, pegaram várias pessoas ali, faziam algumas perguntas de cunho moral e percebiam que o cérebro delas, né, fazia uma explicação ad hoc, ou seja, posterior à tomada de decisão. Você já sabia, você já sente que aquilo é certo ou errado, que deve ser feito ou não, permitido ou proibido. Você só tenta buscar uma maneira de justificar. Quando todas as justificativas se exauriam, ou seja, a pessoa não tinha mais o que ela falar, ela ainda mantinha o posicionamento dela. Ah, não sei porquê, mas isso aí é errado, não vou mudar de opinião. E por que é importante você perceber isso? Depois desses últimos acontecimentos aí, eu dei uma olhada nas minhas redes sociais, né? Eu olhei ali Facebook e tal, e eu me senti como se eu tivesse de novo ali em 2014, 15 até 2018, que era muito tribalismo por conta das eleições que viriam ali, né, de 2018.
E o pessoal de esquerda achava que se o Bolsonaro fosse eleito ia virar um regime aqui, né, do bigodinho, né, pessoas morrendo ali na rua, as minorias sendo assassinadas e mortas em praça pública. E o pessoal da direita achava que se o Bolsonaro não vencesse, a gente ia virar um comunismo, uma Venezuela 2.0 e tal, né? E o que está acontecendo hoje, gente? Com esse extremismo aí de violência, o julgamento, tudo isso que está acontecendo hoje, né? Deixa os ânimos ali aflorados, o Trump se envolvendo ele também. E é possível que a gente chegue num ponto aí que realmente esses atos violentos eles vão se tornar mais comum e esse tribalismo ele vai ficar exacerbado a pessoas comuns, sabe? Porque nessa época aí das eleições estava uma coisa do tipo assim, se você vota em fulano, me exclua das redes sociais. Depois diminui um pouquinho por conta do Bolsonaro ter sido eleito, da gente não ter virado um regime do bigodinho, né? Apesar de ainda existir um pouquinho, mas perdeu um pouquinho a força isso. Depois com a eleição do Lula a gente não virou, alguns vão falar ainda, uma Venezuela, mas o pessoal percebeu que assim, mesmo que chegue em alguma coisa extrema, leva muito tempo por conta da máquina política do jeito que ela se configura. Eu vou dar um spoiler para você, e aqui já vai mais um material de estudo que é o trabalho do Edward Bernays, que é uma coisa que eu estudei muito na faculdade, é muito interessante, gente, que é sobre técnicas de manipulação de massa, como a mídia, né, manipula os fatos, ou para de repente você fomentar um pensamento, ele vai colocando doses, 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 aquilo vai martelando na sua cabeça até que você chega no estágio que eles querem. Isso não é teoria da conspiração, é só você reparar que esse modus operandi é super comum e também se relaciona com o que aconteceu ali, que gerou revolta, né, no assassinato da ucraniana ali, na qual a mídia não estava divulgando tanto, e alguns falaram que era de propósito, que era para não entrar num debate racial ali, enfim. Se fosse o oposto, né, de repente um homem branco matando uma mulher negra, as coisas, né, sairiam do controle, a exposição seria diferente, tipo dois pesos e duas medidas, né? E qual que é o material que eu te recomendo? O primeiro é Cristalizando a Opinião Pública, é o mesmo nome em inglês, né? Crystallizing the Public Opinion. Não sei se tem traduzido esse livro. E o outro é um livro que chama Propaganda mesmo, né? Os dois são do mesmo autor, né? O Edward Bernays. E esse cara, ele era assim, maquiavelicamente muito bom em fazer o que ele fazia, que era manipular a opinião pública, né? Por que eu tô falando tudo isso? Porque tome, e aqui é o meu conselho, tome muito cuidado com os termos que você assume para si mesmo. Eu sou de direita, eu sou de esquerda, sou progressista, sou conservador. Entendo o motivo disso, é você tentando subir naquela hierarquia de necessidades através da identificação com um grupo. Só que isso está perigoso porque até quando, até onde vai essa sua identificação com o seu grupo? Até quais são os extremos que você está disposto a assumir? Você está disposto a cortar pessoas da sua família, a de repente perder seu emprego por conta disso, ou ir trabalhar numa empresa que só tem esse mesmo viés aí do seu grupo por conta disso? Porque sendo bem sincero, gente, quem está no poder te vê como uma ferramenta para eles continuarem no poder, entende? E eu não estou fazendo um discurso aqui de vamos todos dar as mãos e cantar Kumbaya junto. Não é isso. O que eu estou falando é em termos individuais, como você pode deixar de ser burro e entrar numa manada ali que vai durar por um tempo, mas depois você vai falar, nossa, eu perdi tanto tempo com isso e talvez não valha a pena. Você vai refletir para a sua vida. O que é o seguinte, o, esse tribalismo, gente, ele existe por conta de, em termos evolutivos, você fazer parte de um grupo que te aceitasse, que te protegesse, era vantajoso. Só que hoje, com rede social, a gente tem bolhas artificiais ali e a gente tem grupos artificiais também. Ou seja, a gente coloca, quem está no poder quer te manipular, vai criar várias divisões, vários grupos e às vezes tem tanto grupo ali que um que deveria estar do mesmo lado começa a brigar dentro do mesmo grupo. Que é um exemplo clássico, eu penso no pessoal de esquerda ali se matando por conta das declarações lá da autora do Harry Potter, por exemplo. Ela é de esquerda porque ela é feminista, mas ao mesmo tempo ela fez declarações supostamente transfóbicas, então ela não é tão de esquerda assim, sabe? Fica uma coisa meio estranha. E do lado da direita, né?
Você tem alguns conservadores ali protestantes e católicos que por divergências ali teológicas acabam também entrando numa briga. Dentro do próprio movimento aí de libertário você vai ter várias divisões, enfim. Eu rejeito esses termos aí, que antes eu até usava no canal. Eu não deleto meus vídeos antigos, gente, para você ver que é possível você mudar, né, a sua perspectiva de coisas. Mas os termos eles mais prejudicam e te separam do que te ajudam, tá? Pensa o seguinte, você não vai ser um isentão, você pode ter as suas convicções aí, mas só toma cuidado de você ficar levantando bandeiras, sinalizando virtude em rede social e de você acabar prejudicando a sua vida e pessoas que são importantes para você. Então, se eu tiver que te dar um conselho, seria: foca em você, em quem potencializa a sua existência e se blinde, né, desses algoritmos de rede social. Cuidado com o tipo de conteúdo que você consome, porque assim, rede social ele vai ficar mandando mais do mesmo. Então, por exemplo, se você assumir uma postura do tipo, eu sou desse grupo e eu gosto disso, vai ficar chegando só isso para você. Isso vai distorcer a sua percepção da realidade. Então, assim, aquela história de tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis, e fica aquele círculo, né? Talvez vá acontecer de novo, tá? Não sei se realmente existe um perigo aí de chegar num ponto de guerra civil, de coisa. Eu acho que não, né? Parece um exagero, mas é possível. A gente está vendo acontecer algumas coisas aí que eu vejo o discurso do tipo, não adianta você tentar dialogar tanto da esquerda quanto para a direita, tá, gente? Assim, é uma hipocrisia gigantesca. Pensa na época que a Marielle morreu, que saía meme assim da foto dela no sol, tá tentando tapar o sol com a peneira, aquelas piadas assim, e a galera ficava, como assim? Tá zoando a mulher, que tal, 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 tal. Agora também tá saindo meme alguns deboches lá do Charlie Kirk, né? E assim, é mais do mesmo, entendeu? É o pessoal falando assim, você é dessa posição, então vou te cortar da minha vida, vou cancelar, que você, né, murche aí como uma flor seca jogada na rua e perca aí seus amigos, seus contatos, seu emprego, enfim. E no final das contas, né, por que isso é tão estúpido? Porque no final a gente quer a mesma coisa, não no sentido ideológico político, mas todos os organismos vivos estão indo na mesma direção. Pensa, ó, de maneira bem objetiva, não precisa nem entrar na filosofia para explicar isso, um fato, uma descrição objetiva do que acontece. Existem 3 tipos de relação entre organismos vivos, humanos estão dentro disso. Toda organização social vai cair em uma dessas 3. Predatória, uma pessoa usa a outra, ou um grupo usa o outro, como recurso. Pensa em regimes totalitários, pensa em escravidão. Isso é uma relação predatória. Parasitária, que às vezes é uma predatória sem que o organismo vivo perceba de imediato ou a longo prazo, né? Ou às vezes o organismo vivo pensa na Matrix ali, que eles estão sendo sugados e eles mesmos viram idiotas úteis ali para manter o regime funcional, que é uma relação predatória. E é uma relação predatória a longo prazo. Essa é a parasitária. Então, predatória, parasitária. E a terceira é uma relação mutualista, que é onde há indivíduos ou organismos vivos, né, coexistindo de maneira funcional, né, pacífica, ou seja, é difícil usar esse termo porque isso cabe a humanos, mas seria voluntário no sentido de um não estar obrigado a interagir com o outro ali, né, entre aspas, e há uma troca que é benéfica a ambos ali, por isso que a gente chama de mútuo, né, ambos estão entregando e recebendo algo. Não é muito difícil você pensar em qual das 3 seria mais inteligente e interessante você existir, né? A longo prazo, as mutualistas são as que funcionam. Em tempos de escassez, as predatórias aparecem. Então isso é importante. Se entrar num tempo, sei lá, tem mais uma guerra, a gente entra num período de escassez, o buraco está mais embaixo, o pessoal vai correr e vai querer fazer parte do grupo dominante, ou seja, quem está predando o outro. Se você tivesse que escolher ser o predador ou a vítima, fosse as únicas opções na mesa, o que você escolheria? Entende? Então, se a gente chegar numa polarização muito grande, chegar num ponto ali
que a corda vai estourar para o lado mais fraco e enfim, né? Se você não for parte do grupo predador, que às vezes é uma elite, é um grupo seleto, você vai ficar lascado, as pessoas que você ama também vão estar lascadas aí. Então, cogite, né? Não ficar se expondo tanto em rede social nesse sentido aí. E o Charlie Kirk é a prova que nem sempre funciona você tentar argumentar, né, com uma pessoa de extremo oposto. Na verdade, o trabalho do Jonathan Haidt corrobora com isso, que na verdade não funciona. A melhor maneira de uma pessoa mudar as convicções que ela tem ali como eu existo por conta disso. E cara, como tem isso em rede social? Ah, eu sou militante disso ou daquilo. Sabe, as bandeirinhas? Parece que se você refutar aquilo é um ataque direto à pessoa, do tipo, eu não tenho motivo para existir. Por isso que é tão difícil ateu contra religioso discutindo, mudar a opinião do outro, direita versus esquerda e mudar a opinião. Por quê? A pessoa pautou toda a existência dela naquela crença. Se você ataca a crença, como se ela se sente como se você estivesse falando, você é um inútil que não tem motivo para existir. Então, a maneira efetiva de você mudar isso é deixar a pessoa em pequenas doses, percebendo que ela mesma estava errada e ela chegar à conclusão por si só, do tipo, realmente eu acho que eu não estou seguindo a verdade. E aí ela muda, entende? Tem que ser um negócio que a longo prazo, não é numa discussão, num vídeo de YouTube, caiu a ficha, mudei. Pode acontecer? Pode, mas é muito mais raro, tá? Então, assim, ou você usa suas redes sociais para você se divertir, se distrair, ou para ganhar dinheiro. Caso contrário, tenho falado isso já em alguns vídeos, né? Apesar de eu ter voltado agora, mas o conselho é o mesmo. Se proteja, divirta-se aí nas suas redes sociais e cuidado com esse tribalismo que ele vai voltar e te morder no rabo, entendeu? Beijo do trouxa.